Muito boa tarde, é meio-dia, terça-feira, por isso damos aqui início a mais um comentário do Jorge Ferreira. Vamos, obviamente, e como sempre, falar de arbitragem, sempre à terça-feira. Volto a reiterar aquilo que já disse em anteriores espaços do Jorge Ferreira, que desde que arrancamos aqui na página, que o intuito que nos move não é estar a discutir lances de 2, 3, 4, 10 anos atrás, ou de há 2, 3, 6, 8 semanas atrás, é falar da arbitragem como um todo, falar das situações que o Jorge entende que devem ser refletidas, denunciadas e analisadas. Obviamente, também já referi aqui várias vezes, Jorge Ferreira tem a sua própria página aqui no Facebook, podem seguir o comentário com a assinatura de Jorge Ferreira e, de resto, aí podem encontrar maior parte das vezes os temas que depois vamos desenvolver aqui, ou pelo menos alguns deles, e os quais vamos analisar. Portanto, perguntas são bem-vindas, mas perguntas que se destinem a analisar o que é, de forma estruturante, o meio da arbitragem e também contributos para se refletir sobre estes temas que o Jorge tem vindo a denunciar. Jorge, boa tarde, bem-vindo a mais um comentário. Muito boa tarde, Remo, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Antes de começarmos a falar daquilo que nos move, da arbitragem, queria falar um pouquinho sobre o Fábio Veríssimo. E a verdade é que todo o nosso apoio, as nossas boas energias, as nossas orações devem estar com o Fábio, com a sua família, com a sua rápida e a sua boa recuperação. Isso é o que a mim me apraz dizer. E seria impensável mesmo, usar esta terrível notícia para fazer qualquer outro tipo de campanha para poderem fazerem aquilo que o Conselho de Arbitragem está a fazer. Seria desumano pensar em algo mais em vez de pensar no Fábio. Seria vergonhoso e seria mesmo nojento pensar em campanha e propaganda em vez de pensar no Fábio, na sua família e na sua recuperação. Isto aqui eu estou a falar diretamente para o Fotelas Gomes e para o Paulo Costa. Espero bem que eles façam isso e que eles que percebam e que se deixem de merdas. É mesmo assim que tenho que falar, porque aquilo que nos apaz e aquilo que nos traz aqui é falar sobre a boa e que seja uma excelente recuperação de Fábio. Estamos a falar de um ser humano, não falamos nada de modo contra os árbitros, como eu já disse aqui anteriormente, mas está aqui em causa um amigo, um árbitro, um atleta que está com um problema grave e nós esperamos entre nós todos que seja recuperado a seu devido tempo. É um ser humano e um homem acima de tudo. Aliás, eu ontem tive o desprazer perdoem a expressão, mas é mesmo isso, de ver comentários de pessoas que se intitulam homens a dizer coisas do género, esse merece, portanto, quem diz isto que não tenha o azar de acontecer algo. Exatamente. Mais uma vez, eu tenho dito aqui, falta de cultura desportiva deste país, pessoas que não medem sequer e que não têm consciência da barbaridade daquilo que dizem, e depois é por isso que acontecem coisas mais graves. Portanto, da minha parte também, rápidas melhoras ao Fábio Veríssimo, e quem não consegue perceber que acima de tudo está o homem, então já não há muito mais a dizer. Jorge, avançando, e como eu disse, vamos seguir cronologicamente aquilo que tem sido as divulgações da tua página, volto a repetir, comentário com a assinatura de Jorge Ferreira. O teu primeiro post a seguir ao comentário da última semana, tu intitulaste o Eu Quero, Posso e Mando, mais uma vez factos que falam por si. Ora bem, a pergunta que tu deixas é: que elementos do Conselho de Arbitragem não foram punidos? Será que este Conselho de Arbitragem meteu mais um processo ao Conselho de Justiça? O que é que te apraz dizer sobre esta tua denúncia? Pois, porque assim, Ramo, aqui há tempos o presidente do Conselho de Arbitragem falou e fez um comentário para um jornal para dizer que estava tudo bem, que estava tudo em paz e que havia pessoas que falavam que situações duvidosas e que isso ia trazer para processos
em tribunais e coisas assim do género. E eu, como eu não tenho qualquer tipo de problemas, e eu só falo a verdade e com factos, portanto, bem através disso que eu venho falar de factos verdadeiros, nunca com factos falsos, portanto, são factos verdadeiros. Então, aqui, eu decidi colocar esse post, que é o Eu Quero para o Simano, que no acórdão datado de 12 de setembro de 2018 disse anular-se ao que ao recorrente diz respeito à deliberação impugnada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. A referida decisão transitou em julgado. Aliás, o Conselho de Arbitragem não procedeu à execução do julgado. Portanto, isto já é mais uma falha, e depois ainda diz, fez incorrer os seus autores em responsabilidade disciplinar. E eu pergunto, onde é que está aqui a impunidade desses senhores? Por isso é que eu falei que eles não cumpriram com aquilo que foi decidido por parte do Conselho de Justiça. Portanto, isto foi aquele post que eu pus no dia 31 de março, às 19h25, que eu tive o trabalho para ver, isto é só para responder ao Fontelas Gomes e aos seus seguidores, que eu só falo a verdade, tudo está documentado, é que isso não fui eu que pus, isso está documentado, isso está no site da Federação Portuguesa de Futebol, podem ir lá buscar, esteja à vontade. Depois tivemos outro que eu disse que é mais um tesourinho, que esta para mim isto é logo no ano a seguir. Portanto, ninguém é culpabilizado naquele tipo de situação, portanto, aparece logo no ano a seguir, que é na época seguinte das mentiras, que isto para mim é mais gravoso, sobre o juramento, possível crime de perjúrio, até os indícios de falsificação e de favorecimento. Porque nós vamos aqui ver uma coisa, mas porquê que está muita gente agora neste momento a perguntar, mas porquê que acontece isto? Porque isto é fácil. Os árbitros diz nas normas o seguinte, ata número 48, 2017-2018, nomeadamente o seguinte, os árbitros de categoria AAC1 que estão colocados nos últimos 6 lugares da lista nominal apurada com base nos indicadores diretivos, no final, comparação com os restantes elementos da categoria. O que é que acontece? Acontece que aparece num lugar de não descida o Nuno Filipe Santos Tomás Pereira, que era um árbitro assistente, que inclusive é internacional, com 11% das avaliações em competição inferiores a 8%. E depois aparece um árbitro que desceu, 2 árbitros que desceram, com 8% das avaliações inferiores. E eu pergunto, qual é que vale menos, o 8 ou o 11? Em que é que ficamos? E isto anda aqui tudo bem? Conseguem descer o Zé Braga com 8%, o Jorge Oliveira com 8%, o Tiago Rocha com 14%, o Ângelo Carneiro com 8% e o Miguel Aguilar com 12%, e um que teve 11% não consegue descer divisão. É estas coisas que faz com que eu tenha que falar e não tenha que estar aqui a discutir lances nem coisas do género. Eu só falo. Uma arbitragem doente, não é? É o que tu tens dito. Tem que estar doente. Isto está tudo doente e está toda a gente calada porque isto está de tal forma. Ninguém diz nada, ninguém fala, anda tudo metido nos tachos. Eu não quero cargo nenhum, eu já disse, estou farto de dizer, eu não quero cargo nenhum, eu só quero que as pessoas estejam atentas a estas coisas. E este ano vai haver problemas novamente. Sim, já aqui a questão das subidas, etc., a questão da Associação de Futebol do Porto, que já várias vezes falaste, portanto, quem não viu pode ir ao YouTube, estão lá os comentários, ou na tua página também, na nossa página da Quarentena da Bola, é só colocar gosto nas respectivas páginas, ou subscrever os vídeos do YouTube, estão lá os comentários e as denúncias que foste fazendo, que é para hoje não aparecer aqui ninguém a perguntar porque é que só falaste agora, porque tem acontecido, não acompanhava o teu trabalho ou as tuas denúncias, estão no direito delas, atenção, mas só estou a dizer isso que é para as pessoas perceberem que isto tem uma sequência, e já tem uma sequência de mais de 2 anos de denúncias. Jorge, avançando
para algo... Isto vem ao acrescento daquela que eu estava a falar, das classificações. Sim, sim. Porque dizem que na época 17 e 18 que não queriam fazer classificações. E, aliás, gabaram-se publicamente de ter recebido os parabéns de parte da UEFA por terem acabado com o processo classificativo. Isto foi dito pelo Bertino Miranda no jantar de Natal em 2018. É isto a desculpa perfeita, não é? Foi isto. Exatamente, é a desculpa perfeita. O que acontece? Mais tarde, disseram que tinham que fazer classificações, que foi feito classificações. Apesar de terem aprovado em ato oficial, não o terem feito. Tinham que falar para a UEFA. Quer dizer, então tinham feito, depois já não tinham feito, depois já fizeram, depois já não fizeram. Conclusão. Porque eu tenho aqui uma imagem comigo, que tudo mostra, que o término do processo classificativo dos árbitros e árbitros assistentes C1 foi deixar de existir processo classificativo relativamente a árbitros e árbitros assistentes C1. O Conselho de Arbitragem veio vangloriar-se para o Conselho de Justiça. Foi o que o Conselho de Arbitragem disse. Depois aparece a anulação de classificações. Diz mesmo, nos termos e pelas razões constantes no ponto 3, acordam no Conselho de Justiça em conceder provimento ao presente recurso, anulando-se, consequentemente, a deliberação impugnada. No Tribunal Arbitral do Desporto, a decisão é grave, a ponto que já não permitir retomar o procedimento com a imprescindível garantia da transparência. As declarações, a imparcialidade da entidade pública como a permitir aos particulares. E que diz aqui assim depois, declaração que os árbitros foram obrigados a assinar, que foi considerada nula pelo Conselho de Justiça, que foi a tal folha que eles ficaram de assinar, que assinaram, que foi considerada nula. E assim, concluímos assim que a nulidade da declaração de recorrente importa. Portanto, e continua tudo igual, tudo a ser muito bem feito e a dizer que foi o melhor Conselho de Arbitragem que passou nos últimos anos. Bom, e agora eu pergunto, que isto de tal forma, com tão pouca falta de transparência, que me apraz a dizer que temos uma pessoa que eu até gosto, nada, sério, nada, o que me move a mim são os factos, não são as pessoas, são os factos, são as pessoas fazerem este tipo de asneiras. E como é que se paga, por exemplo, que eu também pus no meu post, a lealdade absoluta? Como é que se paga isso? O Luís Guilherme, que chegou a ser presidente do Conselho de Arbitragem, parece que caiu do céu, e caiu do céu numa Assembleia Geral da APAF. Isto foi aquilo que eu disse anteriormente, que este Conselho de Arbitragem queria também tomar conta da APAF. Queria ser os donos e os senhores desta razão toda. Está aqui um comentário interessante do Sérgio Vilar, sem dúvida, não é? Um abraço para o Sérgio. Pois. É um comentário interessante. Ele está a dizer que isso é como os sobreiros, são as árvores protegidas, não se podem abater, o resto é eucalipto e é para queimar. Pois, venho ao encontro disto. Uma analogia interessante, sem dúvida. Uma analogia, exatamente. Um abraço para o Sérgio, também acho que é uma analogia muito interessante. Porque nós temos aqui o caso do Luís Guilherme, que apareceu assim do nada, e quis ser, que ele aliás até é meu amigo, e nós conhecemos, já tivemos relações de amizade, como qualquer um, mas o Luís pode ser amigo do presidente, pode ser amigo de seja de quem for, agora não pode estar neste momento a dar formação online aos árbitros C2 de futebol. Será que foi este o pagamento que eles fizeram? E é isso que está a acontecer. E é isso que está a acontecer. Quer dizer, na verdade, eu não tenho nada. Temos 11 diretores disponíveis, 11, e a serem pagos. Porquê é que vão chamar um formador externo?
Se temos de chamar alguém externo, porque não chamar um árbitro de primeira divisão que tem que estar, que também tem que estar a ser pago? Ou um ex-árbitro recente? É que segue-se e espalha a minha palavra do não te arrependerás, que é a palavra do José Fontelas Gomes. Jorge, mas para ti é claro que o Luís Guilherme não devia ter estado na Assembleia Geral da APA? Não, ele podia ter. Agora, o problema disto é que assim, ele foi empurrado por parte do Conselho de Arbitragem para ir para a APAF, para tentar ser presidente da APAF, estás a entender? Para fazer o grupinho todo do Conselho de Arbitragem, e o que é que acontecia? Ia para lá, só como não conseguiu, eles agora, para fazer o pagamento pela lealdade, estão a fazer estão a fazer estas coisas, percebes? Deixa-te ver, Rama. Porque aquilo que eles tentaram fazer através do Luís Guilherme foi o que o Zé Gomes fez ao Vítor Pereira. E o Zé Gomes sabe muito bem fazer como derrubou o Vítor Pereira. E foi através do Luís Guilherme, era isso que ele queria fazer. Estás a perceber? Para quê? Para ter, sabe como é que fez ao Vítor Pereira, para ter o poder todo do lado dele através da APAF, para não haver para fazer o que quero para o Cimando e o que bem me apetecer. Muito bem, há aqui algumas questões, o Filipe Martins, nomeadamente, eu já lá vou, vamos só deixar o Jorge seguir aqui o que tem em pensamento e depois, no final, como habitual, vamos responder aqui algumas questões. Eu há pouco tinha avisado, mas o Rui Guerreiro deve ter entrado mais tarde, não ouviu o que eu disse. Eu vou dizer, Rui, se estiveres a ouvir, o Jorge Ferreira é mentira que só tenha falado depois de sair da arbitragem. Aconselho a puxar bem atrás a fita e ver há quanto tempo o Jorge tem denunciado situações, aliás, desde o tempo em que era árbitro, e não é palavras dele, é o que é. Há muita gente que acha que precisamente por ele ter na altura denunciado e se queixar de tantas coisas que acabou por ter uma série de processos, entretanto, que ainda correm alguns tribunais. Jorge, avançando, tu chamas-lhe num post que fizeste sexta-feira às 12h25, o dono disto tudo, e estás a falar do processo eleitoral, da recandidatura de Fernando Gomes e da situação se vai ser ou não este Conselho de Arbitragem e, nomeadamente, José Fontelas Gomes, convidado por Fernando Gomes para ser novamente o presidente do Conselho de Arbitragem e fazer a sua lista. Mas é bem mais abrangente e por isso é que chamas o dono disto tudo. Qual é a tua análise? É que assim, nós sabemos que o dono disto tudo, para mim o dono disto tudo é o senhor Paulo Costa. E isto não sou eu só que o digo, é muita gente que o diz. Naquela data, na sexta-feira, porque isto entretanto já passaram alguns dias, sabia que não tinham recebido qualquer tipo de convite para formar a lista. E como todos os delegados subscreveram a candidatura de Fernando Gomes, será este a decidir quem integrará o Conselho de Arbitragem. E não haverá qualquer outro tipo de lista para além da do Dr. Fernando Gomes indicar. Pronto, até aí, porque já estão os delegados, já assinaram todos, já subscreveram a lista, portanto, não há concorrentes. Assim, eu impus aqui algumas perguntas. Fontelas Gomes e as pessoas por elas indicadas já andam a fazer convites aqui e ali. Isso é certo. Fontelas Gomes e o Paulo Costa querem dar o facto como consumado, sem serem convidados. Ao permitir tudo isto, este Conselho de Arbitragem está a concordar com tudo que foi feito? Será que o Dr. Fernando Gomes, a convidá-lo, está a passar um pano por cima por tudo aquilo que se passou até aqui, com esses processos todos que estão a decorrer? Será que o Dr. Fernando Gomes vai querer colar isto tudo, estas ilegalidades todas que nós temos vindo a denunciar? Eu, por exemplo, li no olho da arbitragem, que vinha lá a dizer que não tem oposição, vai ser o José Fontelas Gomes, a única oposição que tem é do Jorge Ferreira, que é uma gota no oceano. Mas eu não importo de ser essa gota no oceano.
Se essa gota no oceano for para fazer a diferença, serei. Jorge, deixa-me só dizer, naquela reportagem da RTP, a investigação que a RTP deu a conhecer há pouco tempo, percebeu-se que há bem mais árbitros que também pensam como tu, só que não deram a cara nem a voz porque têm receio de represálias, não é? E há muitos processos a correr, etc. Tu, como já estás num mar de processos há 2 anos para cá e tem sido sempre esta tua postura, vais continuar, mas, ou seja, isto para dizer, há mais árbitros que pensam assim, nomeadamente que estão no ativo, mas que não querem, no fundo, dar a cara porque têm receio de represálias. Exatamente, porque enquanto a minha vinha é como os homens dos funerais, não é? Não querem que ninguém morra, mas querem que a vidinha dele corra, não é? Portanto, e aqui é exatamente a mesma coisa. Mas só para te dizer que nós, por exemplo, aquilo que eu tenho feito, olha, eu enviei e-mails para todos os presidentes de direções e presidentes dos conselhos de arbitragens, de todas as associações distritais, e ainda para a Liga, para a Federação, a denunciar todas as ilegalidades. As denúncias que tu tens feito, as ilegalidades que encontraste, mandaste para todos os conselhos de arbitragem distritais e para tudo, para toda a gente saber aquilo que eu estou a dizer, toda a gente sabe. Mandaste porque eu estou a denunciar. Exatamente. Também não deixei de enviar, como já disse, para o PGR e para o Conselho de Justiça. Posso aqui afirmar que em Coimbra parece-me que já foram convidados 2, entre futebol e futsal, ouvi dizer. Em Braga, via telefone, num jantar de amigos, também já tive a oportunidade de postar isso e parece que doeu alguém. Também já foi gente convidada. E que legitimamente. Quando dizes convidado, para o Conselho de Arbitragem. E eu pergunto que legitimidade tem o José Fontelas Gomes para andar a minar um trabalho que talvez a Federação Portuguesa de Futebol não queira que ele vá. Não é? Por causa destas ilegalidades todas. E depois, existem aquelas coisas que eu, quando era mais pequenino, eu brincava na escola primária e andávamos a fazer uns bonequinhos, como é que chamava aquilo? Aquilo era marionetes, não era? Aquilo chamava-se marionetes. E este Conselho de Arbitragem parece que tem assim 2 ou 3 marionetes. Tem assim aquelas marionetes e a gente vai ali. E não é aquela marionetes e que vai para ali. E o que é que acontece? É que o que torna-se o Jorge, nós perdemos-te aqui por instantes, não sei se nos consegues ouvir. Sim? Sim, já estamos a ouvir, não faz mal, força. Portanto, ias da parte das marionetes. Estamos. Mas eu não te ouço. Foi aí qualquer coisa que aconteceu. Nós ouvimos-te até à parte das marionetes. Agora vê lá se já consegues. Já ouves? Estás-me a ouvir? Estou. Mas é que eu não te consigo ouvir. Tenta sair e voltar a entrar. Aqui a malta aguarda um bocadinho, que é para ver se consegues resolver a situação. Isso é situações de internet, nós sabemos como é que isto funciona. Aproveitar para mandar um abraço a todos. Filipe Martins, daqui a pouco já vou colocar a tua questão. Também um abraço ao Rui Guerreiro, que também está aqui a participar, e a toda a gente que nos acompanha durante esta emissão de terça-feira. Tentamos, como é lógico, deixar o espaço final para as vossas perguntas. Aproveito por aqui o comentário do Rui Guerreiro. Ouvimos há muito tempo e vemos nos campos o esquema que existe. Quem tem poder para acabar com isto não quer ouvir ou mexer. Nós, todos os portugueses, não percebemos como não existe uma autoridade para acabar com isto que dura há anos. Um abraço, Rui. Assim é, o Jorge tem vindo. Ora, muito bem, já consegues ouvir? Já. Estás-me a ouvir bem? Estou-te a ouvir bem. Tu estavas na parte em que parecia que o Conselho de Arbitragem tem 2 ou 3 marionetes. Exatamente, pronto. Isto para chegar a quem? Porque parece-me que o senhor, que é um eliminado que apareceu aí, Ricardo Duarte, Que é quem? Ricardo Duarte, que é vogal da secção profissional da Federação Portuguesa de Futebol, no Conselho de Arbitragem. Diretor do Conselho de Arbitragem, neste caso. Exatamente, um diretor do Conselho de Arbitragem. Que parece ser ele o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Jorge? A internet hoje não está a colaborar connosco, pedimos desculpa, obviamente, mas isto já consegues ouvir?
Sim, estão a ouvir. Foi a internet, teve aqui uma variação, não há problema nenhum. Certo, tem que fazer novamente o... Não, a gente está a ouvir, a gente está a ouvir. Agora provavelmente aí há alguma questão com a internet que está aqui a prejudicar um bocadinho a ligação. Mas... Ora bem, vamos aguardar a ver se o Jorge consegue voltar então a entrar. Um abraço ao Júnior para Fogo, um abraço ao Augusto Patronilho também, que nos está aqui a acompanhar. Um abraço ao Marco Caldeira, também ao Sérgio Vilar, que já mandamos há pouco, à Tânia também, que também mandou aqui uma mensagem, ao João Paulo, ao Rui Cruz, ao Jorge Calumba, ao Tiago Quaresma, a todos que nos seguem. Jorge, vamos lá ver se desta a internet te ajuda. Estavas a dizer que este diretor da Federação, do Conselho de Arbitragem, que para ti parece que está a atuar como presidente da Federação. Ora, explica lá porquê. Exatamente. E esse senhor foi esse senhor Ricardo Duarte, disse em todo lado, diz em todo lado o seguinte, que não vai, a lista que não vai sofrer alterações, que a única saída que vai ser o Jorge Nunes por opção própria, e que a Ana Raquel Bruxado, por decisão de Fontelas Gomes e do Dr. Paulo Costa. Eu voltei a perguntar se será Ricardo Duarte o presidente da Federação Portuguesa de Futebol ou se vai candidatar a tal, porque já parece que anda a dizer essas coisas. Mas tu achas que ele diz isto que isto é uma estratégia, não é? Ao grupo, exatamente, ao grupo dos árbitros todos com quem rodeia. E esta tem sido a técnica dos atuais conselheiros do Conselho de Arbitragem. Andou aqui e ali a passear, certo? A passar a mensagem, a fazer crer que tudo vai continuar na mesma. Vai continuar tudo igual. Só há estas pequenas 2 ou 3 baixas. E, mais uma vez, para fazer o que não é da sua competência, que é dar a formação, como foi aquilo que eu disse, que era em vez de dar a formação, em vez de serem eles a dar, deveria dar o Luís Guilherme. Portanto, é a tal situação dos pagamentos, muitas vezes, de fatores. É que nós sabemos que esse senhor, esse Ricardo Duarte, denuncia um comportamento incorreto de um diretor-geral do Futebol Clube Porto, mas acaba por ser ele a levar com um processo disciplinar, que foi, entretanto, arquivado. É que nós sabemos que se diretores levarem com processos disciplinares, acabam por ir à vida, percebes? Tem que sair. Exatamente. Portanto, e o diretor do Conselho de Arbitragem, o Ricardo Duarte, queixou-se a Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, do comportamento incorreto do engenheiro Luís Gonçalves, diretor-geral do Futebol Clube Porto, que o impediu de ir ao balneário da equipa de arbitragem, liderada por Vítor Ferreira da Associação de Futebol Braga, após o Porto Chaves, um jogo da Allianz Cup, que foi disputado no dia 14 de setembro de 2018. O Conselho de Arbitragem da Federação apresentou queixa a Luís Gonçalves ao Conselho de Disciplina, mas quem levou com o processo disciplinar foi o denunciante Ricardo Duarte, que por acaso, que é isto que não é dito, porque entretanto foi arquivado. Porque se não fosse arquivado, tinha que deixar. E isto é que são as ilegalidades que acontecem. E é por isso que os árbitros, e isto de. Já estou a passar aqui para outra situação. Sim, vais falar dos critérios de avaliação, não é? Exatamente. Porque isto, vamos falar das promessas. É que a realidade é como o algodão. Isto não engana. É que isto de boas intenções é no inferno cheio. É que Fontelas Gomes e o Paulo Costa tiveram todos os ventos a seu favor. Todos. Até a ilusão dos árbitros que chamavam por mudanças. Os árbitros queriam mudanças e então eles criaram estas ilusões nos árbitros. Tiveram. E deitaram tudo a perder. Porquê? Por incompetência, por arrogância e depois os tribunais vão dizer e vão dizer muito mais daquilo que eles fizeram. Não cumpriram rigorosamente com nada. A não ser, a única coisa que eles cumpriram foi impor um clima de medo, de ameaça e de coação. Foi aquilo que eles fizeram aos árbitros. Nem tudo se resolve com 2 ou 3 telefonemas de árbitros.
a mando de Fontelas Gomes ao Presidente da Federação. Eu acho que isto já chega, porque está documentado nas promessas que eles fizeram. No início, está aqui, eu até tenho aqui uma fotografia que foi tirada na altura com o ex-presidente do Sporting, o Bruno Carvalho. Está aqui, foi a reunião que ele teve com o Bruno Carvalho, o que é que ele foi dito. Está aí o Bruno Carvalho, pode perguntar, aliás, que ele já falou nisso na extinta rádio, que ele falou sobre isso, das promessas que ele fez. Comunicação do Conselho de Arbitragem, 0. Sabes alguma coisa? Ninguém sabe. Formação em arbitragem, 0. Cada vez é pior. O Observatório de Arbitragem, não existe. Ainda procuramos a evolução. Eu ainda estou à procura. Apreciação pública do trabalho das equipas de arbitragem. Ainda devem estar a propor. Defesa do bom nome das competições. Não aparece. Nem no Canal 11 aparecem. Apareceram uma vez, nunca mais apareceram. Formação sobre a defesa disciplinar dos valores desportivos. Formação do Conselho junto dos árbitros e delegados. Vídeo ao árbitro. Mas o VAR está cada vez pior, porque será que mais ninguém foi para VAR? Pergunto eu. Aplicação sobre as leis de jogo. Se isso existisse, é que era, mas, mais uma vez, nada. Em resumo, do que Fernando Gomes prometeu em 2016 e Fontelas Gomes e equipa ignoraram e falharam. Isto é factos, é realidade. E depois, agora sim, há critérios e há critérios. Que é, quem chumba nas provas físicas mantém-se na primeira divisão. Quem chumba nas provas tem mais jogos. Quem chumba nas provas sobe a divisão. E este ano há mais um caso. E segundo, o que ditam as normas, nunca poderia ser nomeado, mas como é arte a tradição deste Conselho de Arbitragem, as normas são apenas para os outros cumprirem. A impunidade é gritante neste Conselho de Arbitragem. É tudo justo, não é? Isto é tudo justo, isto é tudo aquela justiça que se deve ter. Eu tenho aqui uma mensagem no Fontelas Gomes, que foi enviada aos árbitros, que diz assim, que aliás que tem o Climeiro Ferreira, que é, e depois outro, que é o que também pertence à arbitragem, e que diz assim, mais uma argolada. E de olho na arbitragem diz, não havia necessidade de nomear o melhor árbitro assistente do país para um jogo amigável que foi considerado inapto nas provas físicas, devido a problemas físicos, e ainda não as repetiu. Mensagem de Fontelas Gomes. Passo a ler, para toda a gente perceber. Boa tarde, meus caros amigos. Para que não fique qualquer dúvida em relação ao procedimento deste Conselho de Arbitragem, gostaria de esclarecer que, por norma, quem não cumpre o mínimo nos testes escritos ou nas provas físicas deixa de estar disponíveis para jogos, sejam eles oficiais ou particulares. Para que não restem dúvidas, ontem esteve presente num jogo particular o Paulo Soares, que infelizmente não tinha realizado as provas físicas. Tal deveu-se a uma falha de comunicação da minha parte, quando da alteração do Paulo por outro elemento. Assim, o Paulo Soares não deveria ter estado no jogo, mas sim outro elemento. E este será sempre o procedimento deste Conselho de Arbitragem. Abraços a todos. E eu agora pergunto assim, foi o senhor Paulo Soares, não é? Que é árbitro assistente do Artur Soares Dias. O árbitro que no teste escrito ou físico obtenha a classificação de não apto é excluído do universo de árbitros disponíveis para nomeação até à realização do teste seguinte, desde que obtenha a avaliação de apto. Remos, está aqui mais um caso. Não pode acontecer. Eles são pagos para não cometer esses erros. Isto é a mesma coisa que mandar um gajo para a prisão acabar com a carreira de um gajo, não é? Quando a culpa é do juiz. Não pode acontecer estas coisas. Isto está a ser eu estou à espera, nós estamos à espera, sabemos que isto está muita coisa parada. São tantos incumprimentos graves
os processos que eu envia para o Conselho de Justiça, os recursos a punir o Conselho de Arbitragem, o Fontelas Gomes e o Paulo Costa, 3/4, controlam isto tudo. Isso nunca descem, não acontece nada, ganham bem, controlam tudo, calam tudo, ameaçam tudo. Mas isto tem que ser dito. Jorge, nem que seja a tal gota no oceano. Tu acreditas a que minha voz tem que chegar a algum lado, tem que chegar a algum lado. Tu acreditas que faça isso tudo, principalmente não só as tuas denúncias neste espaço, na tua página, mas acho que tem muito mais peso, apesar de obviamente este ser um trabalho meritório, na minha opinião, que tens feito, pelo menos para obrigar à reflexão, gosto ou não se gosta, ou concordo ou não se concorda, mas a partir do momento que tu apresentas factos, que eu estou ouvido pela Polícia Judiciária, mandaste para os Conselhos de Arbitragem Distritais, para o Conselho de Justiça, a Federação e o Sr. Presidente já devem saber a esta altura todos estes processos, obviamente, porque são muitos, não é? Que envolvem o Conselho de Arbitragem. Pergunto outra vez uma coisa que te perguntei há 3 ou 4 meses atrás, mas agora com mais 3 ou 4 meses em cima, sabendo que esta situação do Covid-19 vai deixar muita coisa em stand-by, porque a prioridade é a saúde das pessoas, mas achas que Fernando Gomes realmente vai refletir na hora de voltar a convidar Fontelas Gomes? Achas que isso vai acontecer? Eu temo bem que não. Eu espero bem que não. Eu espero que não seja convidado, porque senão. Mas achas que vai ser? Eu acho que não. Eu acho que não. Pelo menos as informações. Ou então está muito receoso para o ser. Estás a entender? Então está muito receoso. Porquê? Porque ele está a ver de tal forma isto. É porque isto são factos. É que isto não é o Zé, o Manel. Pronto, tu achas que não devia ser convidado, mas achas que vai ser convidado? Ou não? Infelizmente, poderá ser convidado, mas vai ter que remodelar a equipa, na minha opinião. Principalmente, está aqui uma parte que ainda não temos falado muito, principalmente a secção de classificações, obrigatoriamente, eu creio que é a maior, que é o tendão daqueles do pior dos piores dos piores, que é a secção E muitas das ilegalidades que tens vindo a falar vêm exatamente de situações com a secção de classificações, não é? Sim. Muitas das... Ora bem, o Jorge já volta, ele mexeu ali qualquer coisa no telemóvel e acabou por cair a ligação. Ora, muito bem, ele quando voltar, fica aqui, já estava prometido, vamos aqui às questões do público, de quem as colocou, até porque já estamos na parte final do comentário de hoje, do Jorge Ferreira, e portanto vamos então aproveitar para fazer aqui, nomeadamente a pergunta que o Filipe Martins fez há pouco, sendo, é algo que o Jorge respondeu, mas no primeiro programa, portanto vamos aqui dar a oportunidade de voltar a ser respondido, se ele conseguir voltar aqui à ligação. Aproveito para promover o nosso trabalho. Não se esqueçam, logo à noite, às 22 horas, temos o Abel Ferreira na Noite de Champions, comigo, com o André Silva, com o André da Silva, assim aqui aí, com o Paulo Santos. Vamos falar do jogo, de ideias de jogo, de muitas coisas curiosas. Vamos falar do número 6 e da importância que um 6 tem nas equipas, ou que alguns treinadores dão, os laterais, a evolução dos laterais dentro do que tem sido a evolução do jogo, se há ou não estagnação a nível de ideias de jogo, e entre outros temas muito interessantes. E às 7 horas temos 3 diretores desportivos de SATs, de futebol profissional, da segunda Liga. Vamos dar voz à segunda Liga hoje outra vez. O André Castro de Leixões, o Nelson Lenho dos Chaves e também o Pedro Bessa do Feirense. Jorge, estás de regresso? Sim, temos aqui também algumas perguntas. O que eu quero deixar bem claro é que assim, eu confio completamente no Dr. Fernando Gomes. Eu não quero acreditar mesmo em nada que ele vá convidar. Não pode convidar o Fontelas Gomes. Não pode. Eu acho que ele não pode mesmo. Acho que era dar, não era dar um tiro nos pés, era dar 2 tiros nos pés. Era ele ficar mesmo que vai estragar um pouco a Federação Portuguesa de Futebol. Ele não pode convidar o Fontelas Gomes. Porque está de tal forma isto tão mal gerido, há tanta coisa, tanta ilegalidade, que eu acho que os próprios árbitros já não acreditam no trabalho deles, neles próprios. Os árbitros às vezes até estão a apitar
ou estão a arbitrar, enganando-se a eles próprios, porque não sabem o que é que este Conselho de Arbitragem anda a fazer. Perderam a alegria de arbitrar. É isso que é aquilo que eu sinto. E isso é o que está muito mal. E é por isso que eu não acredito que Deus me livre, que passe isso pela cabeça do doutor Fernando Gomes, senão também está a ser conivente com ele. Está a ser conivente com eles. Eu acho que o doutor Fernando Gomes é um excelente presidente. Sim, e tem feito um grande trabalho, já o elogiaste. Exatamente. Elogio, e é um... Porque, repara uma coisa, que se um conselho de arbitragem que teve 4 ou 5 milhões à disposição, assim uma coisa absurda, quer dizer, desde o apito dourado nunca se vê umas situações destas. E deram à disposição 4 ou 5 milhões e eles não conseguem pôr uma das melhores arbitragens da Europa. Eles não conseguem pôr. Nós estávamos numa das melhores arbitragens da Europa. Nós agora estamos. Isso é maior. Nós estamos no caldo, mesmo no fundo da tabela, de certeza absoluta. Portanto, tem que mudar isso. Com tanto dinheiro desperdiçado, isto não pode acontecer, estas coisas. Não pode. Não pode. Tem que haver Estás a falar do orçamento do Conselho de Arbitragem, certo? Estou a falar do orçamento do Conselho de Arbitragem. Imagina o que é teres um orçamento de 5 milhões e tu não sabes, não tens uma explicação de um diretor a saber o porquê de um lance, de um penalti ou de um fora de jogo, ou seja o que for, por exemplo. Explica-me. De um diretor, da pessoa que manda. Vem dizer que está tranquilo porque houve a conta de notícias que tem vindo a público de alguém que nem interessa, que até tem alguma responsabilidade. Pois tenho. É que eu tenho responsabilidades, porque eu andei lá. E sei o quanto custa e sei o que gosto. E agora mais responsabilidade. E sei aquilo que os meus colegas estão a passar. E a partir do momento que denuncias à Procuradoria-Geral da República, que és ouvido pela Polícia Judiciária e que apresentas documentos, a responsabilidade é maior, porque deixa de ser só uma situação de denunciar no Facebook ou numa rádio, o que seja, e passa a envolver as instituições judiciais do país. Portanto, a responsabilidade por aí também aumenta. Jorge, vamos às perguntas para finalizar o teu comentário de hoje. São algumas perguntas que tu já respondeste, mas vamos dar a oportunidade às pessoas que nos acompanham aqui pela primeira vez neste espaço também de ouvir a tua resposta. Deixa-me só dizer que eu tenho aqui uma informação que nos chegou, também, lá está, vamos chegando aqui a algumas, que o orçamento do Conselho de Arbitragem é superior a 16 milhões de euros por época, portanto, e agradecer a informação que nos chegou, obviamente é o que eu digo, é uma informação que nos chegou, não tenho tempo e espaço de confirmar, mas vou fazer fé naquilo que me chegou, portanto, ainda dá mais peso àquilo que estavas a dizer. Portanto, 16 milhões de euros por época, mais coisa, menos coisa. Portanto... Agora imagina. Exatamente. Ora bem, o Filipe Martins está-te a perguntar, como antigo árbitro, se podes dizer se os clubes têm peso nas decisões ou não. Eu recordo-me que já respondeste a uma pergunta deste género e que falaste nomeadamente naquilo que são os conselhos de arbitragem distritais, que poderiam ter mais peso ou não, mas qual é a tua ideia sobre isto? A minha ideia é a mesma, tem as decisões e por isso é que muitos só vão para lá porque são os conselhos de arbitragem que têm mais peso ou menos peso e depois há tal promessa de que nem sempre aquele que é o melhor é o que vai. E é o que poderá acontecer este ano. É o que está a acontecer este ano que não vai que vai acontecer com as classificações. Portanto, isto é assim, convidam determinados diretores para determinados cargos e depois há as tais situações, jogos de cintura, como eles gostam de chamar, e sim, as associações e os clubes têm tal peso. Por isso é que eu digo que a arbitragem deveria ser completamente fora de todo o tipo da estrutura. Devia ser uma coisa completamente à parte, autónoma. Independente, completamente. Apesar de perceber porque é que está dentro da federação, não é? Mas obviamente... Exatamente. E já se tentou aqui todos os modelos nos últimos anos em Portugal.
Ora bem, deixa-me só retificar, o orçamento da Federação Portuguesa de Futebol para esta época foi de 81,1 milhões, isto da Federação, o Conselho de Arbitragem 8,4 milhões, ou seja, nem 4, nem 5, nem 16, chegou aqui a retificação e, portanto, fica feita. Nós gostamos de dizer as coisas como elas são. Mas, de qualquer maneira, 8 milhões, isto a época tem mais ou menos 10 meses. Dá à volta de 800 mil euros por mês, não é? É muito superior à maior parte de muitos clubes que estão na Primeira Liga, portanto... Para pagar a 3 pessoas para dar a formação para ver os vídeos e estar lá com árbitros Não vamos entrar por aí, que senão temos aqui um tema por mais ou menos. Pode ser para outro comentário, e tu já falaste até no comentário anterior dos rendimentos dos árbitros, e dizer aqui que até tenho aqui um link do jornal O Jogo, que entretanto me enviaram, agradecer também, que fala do maior orçamento de sempre na história da Federação Portuguesa de Futebol, e que tem também aqui a questão dos 8 milhões para o Conselho de Arbitragem, uma despesa prevista de 8,4 milhões de euros. Portanto, isto é uma notícia do jornal O Jogo, portanto, presumo que esteja certa. Jorge, para fecharmos hoje, até porque é a questão que há aqui duas questões. Uma delas, a tua avaliação pessoal, obviamente, ao árbitro Jorge Sousa. Pergunta aqui o Marco Caldeira. Um abraço para o Marco. Eu acho que o Jorge é um dos melhores árbitros portugueses, a nível de inteligência. É um árbitro que vê o jogo, que lê bem o jogo, que tem as falhas dele. Um árbitro experiente, está no final da carreira, mas é aquilo que eu digo: cada árbitro tem o seu estilo, cada árbitro tem a sua. O Jorge é um árbitro muito, muito teimoso, mas é um dos bons árbitros em Portugal, com certeza. Eu tinha desligado aqui o meu micro, peço desculpa, porque eu tenho aqui o vizinho que está em obras, está a aproveitar a quarentena para fazer obras, e obviamente não queria que vocês não tivessem a ouvir aqui as brocas e as marteladas, portanto desliguei aqui um bocadinho. Ora bem, a última questão que deixo hoje do João Paulo, que aqui os nossos habituais seguidores conhecem do programa Tertulia ao Ataque, ainda ontem foi para o ar, adepto de Leixões, também ligado à formação de Leixões há muitos, muitos anos. Pergunta-te, já respondeste, mas vamos dar a oportunidade também de responder ao João Paulo. O que é que achaste da tua passagem pelo Leixões, e também o que é que tens a dizer sobre a notícia da tua ida para a Vitória de Guimarães, Vitória de Sport Clube, que aliás fechaste assim a semana passada, mas dar a oportunidade de responder ao João Paulo. Foi uma experiência boa no Leixões, única, que aprendi muito com essa experiência, que deu para perceber a diferença em estar num seio que é só a arbitragem, e para um seio que também são jogadores, e tentar perceber. Acho que olham para os árbitros, como é que lidam com as decisões, não estás a ouvir? Continua tu. Foi muito gratificante essa parte, e também houve a parte que deu para socializar e conviver e saber o que realmente era uma equipa de futebol. Relativamente ao Vitória de Guimarães, aquilo houve lá uma falha de única e exclusivamente uma pessoa que não teve personalidade, não teve carácter, que foi o atual presidente do Conselho de Arbitragem do Vitória de Sport Clube, porque tinha-me convidado, eu tinha aceito, já estava a trabalhar no Vitória, já me tinha assinado o contrato, e depois voltou com a palavra atrás, simplesmente isso. Eu isso chamo pessoa sem palavra, que eu quando agora não se pode apertar a mão, mas quando apertei a mão, quando saí daquela sala, estava contratado pelo Vitória de Guimarães, SAD, e depois entregar documentos na Liga no dia 19, estava
tudo certinho para começar a trabalhar no dia 1 de março, pronto, mas foi uma falha, uma falta de palavra por parte do presidente do Vitória de Guimarães, e aquela notícia que saiu no jornal O Jogo é pura verdade. É pura verdade, foi verdade. Não lancei na altura, queria tentar saber e perceber o porquê que aquilo aconteceu. Ainda hoje não percebi. Passou. Outras portas se abrirão. Muito bem, Jorge, não sei se me consegues ouvir, mas de qualquer maneira está na altura de nos despedirmos. Ao Carlos Carreira, que nos está a seguir, um abraço. Nós sabemos que é Vitória Sport Clube, mas também não levem a mal quando dizemos Vitória de Guimarães. Não dizemos é o Guimarães, é o Vitória. Aliás, Guimarães é a cidade que está totalmente ligada ao Vitória, como o Vitória de Setúbal também, assim chamamos para distinguir as vitórias. Jorge, um abraço, marcamos encontro na próxima terça-feira ao meio-dia. Até lá, fica bem, fiquem em casa também. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço.